E aí, oitavo ano, como vocês estão? Como eu prometi para vocês na semana passada que eu iria fazer o vídeo, né? Inclusive teve uma pessoa que insistiu muito que eu fizesse o vídeo. Então tá aqui. Como eu falei também, através de mensagem, mandei pro diário e postei no Teams a aula. Esse vídeo aula é referente à aula de terça-feira, tá? Surgiu um imprevistozinho, então eu tô gravando o vídeo para vocês. O vídeo basicamente fala de fatoração, tá? Deixa eu colocar aqui, fatoração de polinômios, ok? Deixa eu colocar. Foi. Prontinho. Vou explicar para vocês fatoração, ok? E tem uma atividade, tá? Tem uma atividade que eu vou colocar além do vídeo, além da disponibilidade do vídeo, eu vou colocar a atividade para vocês me enviarem também até quarta-feira, ok? Coisa pouca. No instante vocês fazem. Deixa eu tirar aqui a tela. Prontinho. Ó. Opa, passei demais. Quando ele me fala de fatoração, são 3 casos que nós iremos abordar agora, ok? O primeiro caso é fatoração de fator comum, tá? O que significa isso? Eu já expliquei para vocês o que significa fator comum. É o que ambos têm em comum, tá? E a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar esse termo em comum em evidência. Percebam aqui embaixo que eu tenho o seguinte, ó. 3a ao quadrado mais 3ab. Quem é o fator comum desses dois aqui? A letra A. Tanto o meu primeiro termo como o meu segundo termo, ele tem a letra A, tá? Então, nesse caso, já que o meu fator comum é a letra A, então eu vou colocar a letra A em evidência. E ambos também têm um número 3, ó, o 3 aqui e o 3 aqui, tá? Então, nesse caso daqui, eu tenho, lembrando a vocês que eu vou até reforçar isso daqui, porque há pessoas que estão com esse déficit para poder entender. Quando eu tenho A ao quadrado, significa que eu tenho 2 vezes a letra A, tá? Então, se eu tenho ali 3A ao quadrado, significa que eu tenho 2 vezes a letra A e o número 3, tá? E quando eu coloco esse número 3 em evidência, eu estou colocando o número 3 e o A. Sobrou quem? Sobrou o outro A. Então, nesse caso daqui, ó, 3A ao quadrado e o outro é 3AB, ok? Se eu coloquei esse primeiro termo, o 3 e o A é o fator comum com o meu segundo termo, o 3 e o A, eu coloco ambos em evidência. No meu primeiro termo só sobrou o quê? A letra A. E no meu segundo termo só sobrou quem? A letra B. Então, fica em evidência o 3A, abre parêntese, e quem sobrou fica aqui dentro. No caso, o outro A, que é esse daqui, mais, né? Que o sinal aqui é de mais o B. Tá? Se eu tivesse 3A ao cubo mais 3AB. Então, ficaria aqui em evidência o número 3, a letra A. Pronto. A letra A. Aí eu abro parênteses e coloco aqui dentro quem sobrou dessa letra A ao cubo. Se eu tinha A 3 vezes e eu tirei uma, sobrou quantas? 2. Então, fica, ó, A ao quadrado. Nesse daqui, eu tinha só uma letra A. Então, essa letra A eu já coloquei ali em evidência. Não tem mais ninguém aqui dentro. Então, sobrou quem? Somente a letra B, já que o 3 também saiu. Mais B. Ok? Então, entendam basicamente isso. Se eu estou falando que eu tenho A ao quadrado, eu tenho 2 vezes a letra A. Se eu falo que eu tenho A ao cubo, significa que eu tenho A 3 vezes, tá? Deixa eu só apagar para não confundir. Pronto. Então, aqui, ó. Basicamente, quando eu falo, coloque o termo comum em evidência, é para você analisar o primeiro e o segundo termo. E quem tiver em comum, seja a letra ou seja o número, colocar em evidência.
Por exemplo, aqui, ó, ele me deu nesse exemplo daqui de baixo, tá? 10x ao quadrado menos 15x. Pronto. E ele quer que você coloque o fator comum em evidência. Ora, eu tenho 10 e eu tenho 15. Ambos são múltiplos de 5, não é? Se eu pegar 10 e dividir por 5, vai me dar quem? 2. E se eu pegar 15 e dividir por 5, vai me dar quem? 3. Então, ambos eu posso dividir por 5, então o meu fator comum de número dele é 5. Então, o 5 fica em evidência, tá? Deixa eu apagar esse 2 e esse. O 5 fica em evidência. Agora, quem é a letra que está em comum? A letra X. Coloca o X em evidência. Abre parênteses. Sobrou quem daqui de dentro? 10 dividido por 5, 2, tá? E o x, que estava x ao quadrado, ora, se ele tinha x ao quadrado, eu tirei 1 para usar, colocar em evidência. Sobrou quem? O outro x. Então, aqui é o quê? 2x menos esse 15 dividido por 5, 3. E esse x daqui, eu vou botar aqui dentro? Não. Esse x daqui, gente, é o único que eu tinha e eu coloquei ele em evidência. Ó, tá aqui. Então, encerro aqui, ok? A Pro encerro aqui, encerra aqui. Por quê? Porque se você fizer o que tá pedindo, ele tá multiplicando aqui, né? Se você fizer o que tá pedindo, ó, 5x vezes 2x, 10x ao quadrado. 5x vezes menos 3, menos 15x. Você volta para o início. Então, a finalização é aqui, tá? Eu passei uma atividade para vocês. Que aqui, esse daqui é o segundo. Deixa eu só escolher. Eu não vou fazer todas, óbvio, que eu quero que vocês façam. Tá? Vou escolher aqui a letra C. Vou fazer aqui a letra C para vocês. Eu tenho 13... Opa, 13 não, peraí. Deixa eu apagar logo aqui. Letra C. Deixa eu colocar aqui, ó. Marcando o texto. Estou fazendo a letra C para vocês. Tá? Coloco aqui, ó. 15x ao cubo mais 10x ao quadrado menos 5xy, tá? Quem é o meu fator comum aqui de número? Eu tenho 15, eu tenho 3 e eu tenho 5. Todos eles daqui eu posso dividir por 5. Então, meu fator comum numérico é 5. Quem é meu fator comum na letra X, X e X? Então, ó, coloco um X em evidência. Esse Y não entra, porque só tem ele aqui nesse termo. O primeiro e o segundo termo não tem Y, tá? Aí, agora eu faço a multiplicação. 15 dividido por 5 dá 3. X ao cubo. Se eu tirei um X aqui, sobrou quem? X ao quadrado. Mais 10 dividido por 5, 2. Se eu tinha um X ao quadrado, tirei um X, sobrou quem? Um X. Menos. Agora percebam. Esse 5 daqui dividido por 5 vai me dar 1, não é? Pronto, 1. Esse X daqui, eu já coloquei ele em evidência. Tá em evidência. Não, então não tem mais X. Sobrou quem? O Y. Então vai entrar quem aqui? O Y. E o 1 Pro? O 1 tá invisível, não preciso colocar. Tá? Encerro aqui. Ok? Aqui, ó. 5 e 20. Quem é o fator comum aqui numérico deles? 5 eu posso dividir por 5. E 20 eu posso dividir por 5. Então, você vê quem é o fator comum e faz o que tá pedindo, tá? A fatoração. Próximo aqui. O próximo é agrupamento, tá? Em agrupamento, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho 4 fatores. 1, 2, 3, 4. Só que nem todos são iguais, perceberam? Esse daqui é AX. Esse tem a letra A, mas não tem um X. Esse tem um X, mas não tem a letra A. E esse daqui só tem um número. Então, quando ele me apresentar de uma maneira mista,
que tenha todo mundo, mas não tenha nada repetido, o que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, ó, já que tem 4, divido em 2. 2 para a esquerda, 2 para a direita, tá? E eu vou fatorar o meu primeiro termo, que agora passou a ser meu primeiro, e depois o meu segundo termo. Percebam que aqui, ó, AX mais 2A. Quem é o meu fator comum aqui? A letra A. Então, tá aqui, ó, fora do parênteses. Sobrou quem nesse daqui? Se eu tirei o A, sobrou o X. Olha ele aqui. E no segundo, sobrou quem se eu tirei o A? O 2. Tá aqui. Tá? No meu segundo termo, eu tenho 5x mais 10. Então, percebam o seguinte, ó. 5x mais 10. 5 e 10 pode dividir por 5? Pode. 5 dividido por 5. Coloco quem em evidência? O número 5. Tá aqui. 5 dividido por 5 dá 1. Sobrou quem aqui? A letra X. Mais 10 dividido por 5 dá 2. Olha o 2 aqui. E no final, o que é que eu vou perceber? Percebo que, dentro dos meus parênteses, vão me dar números iguais, ó. X mais Y, X mais 2, X mais 2, tá? E como eles são iguais, eles ficam juntos. Então, eu unifiquei, fica uma coisa só. X mais 2 vezes, porque ele está multiplicando aqui, ó, multiplicando e multiplicando, vezes a letra A, e os 5 foram as pessoas que ficaram em evidência, os valores que ficaram em evidência. Então, eu abro o parêntese e coloco a letra A, mais, já que esse sinal daqui faz parte do 5, mais 5, fecho o parêntese. Ó, a letra C, muitas pessoas ficaram em dúvida com relação à letra C. X ao cubo. X ao cubo. Deixa eu ver se tem outra página aqui. Tem não. X ao cubo menos 2x ao quadrado. Mais x... Peraí, deixa eu só apagar tudo aqui e fazer de uma maneira visualmente falando melhor. X ao cubo menos 2x ao quadrado mais x ao quadrado y menos 2xy mais y. Pronto, essa daqui é a letra C. Tá até grifada aqui, tá? E percebam o seguinte, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 elementos que eu posso dividir no meio, ó. Aí eu acabo tendo o primeiro termo com 3 termos e o segundo termo com 3 termos, tá? Aí agora eu vou fazer o seguinte, colocar o meu primeiro termo aqui em evidência. Quem é o fator comum que eu tenho? Só tenho a letra X. Então, aqui X. Abre parênteses. Se eu tinha X ao cubo, tirei 1, sobrou quantos? 2. Então, ó, X ao quadrado. Menos, eu tinha X ao quadrado, tirei 1x, sobrou quem? 1x só. Mais, eu tinha 1x, tirei ele, sobrou quem? O número 1, tá? Mais, quem é o meu fator comum do segundo termo? O y. Tirei o y aqui desse primeiro, ó, sobrou quem? X ao quadrado. Menos, tirei o único y que tinha no segundo termo, sobrou quem? 2x. E nesse terceiro termo aqui, eu só tinha o y, já que eu coloquei ali em evidência, sobrou quem? O 1, tá? Agora aqui, ó, que eu falei pra vocês, x ao quadrado menos 2x mais 1, e ó, x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, se eles estão iguais, o que é que eu vou fazer? Eu vou unificar, eu vou ter, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1 vezes x mais y. Quem sobrou? O x e o mais y. Tá aqui no outro termo, tá? Encerro aqui, ok? Aqui, essa atividade que eu passei para vocês. Todos essas letras têm 4 elementos, ok? Então, dá para vocês fazerem, ó. Deixa eu ver aqui. Tão difícil escolher, porque para mim tá tudo fácil. Às vezes eu falo assim, eu vou escolher uma mais difícil para fazer para os meninos, mas para mim todas são fáceis. Ó, gente, começou a chover, então se ficar um pouquinho, o áudio um pouquinho complicado aí é por causa da chuva, tá?
Ó, vou fazer aqui a letra F, tá? Só porque mudou de letra. A letra F tem VY mais Y ao quadrado mais UV mais UY. Ó, se eu tenho 4 elementos aqui, eu separo de 2 em 2, ok? Então, vai ficar assim, ó. No meu primeiro termo, eu vou ter... Quem é o fator comum que eu tenho? O Y. Então, eu tiro esse Y daqui, sobrou quem? A letra V. Mais... Eu tinha 2 Y aqui. Coloquei um para fora, sobrou quem? Um Y, ok? Mais... O fator comum que eu tenho aqui é quem? A letra U. U. Sobrou quem aqui desse primeiro termo? A letra V. E do segundo termo, a letra Y. Ó, perceberam que ficou igual? Então, vai ficar assim, ó. V mais Y vezes Y mais U. Tá? Basicamente é isso. Muito fácil, gente. Todos esses daí estão tão fáceis. Agora aqui, trinômio do quadrado perfeito. Lembra quando eu falei para vocês daquela regrinha? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Nesse caso daqui, ele está me dando o inverso. Ele quer que eu pegue o quadrado e diga para ele qual foi a resposta que ele chegou para atingir essa equação daqui. Qual foi o caminho inverso que ele fez? É como se ele tivesse lá no final já resolvido todos os problemas e a pessoa chega para ele e fala assim: peraí, você está me trazendo essa equação daqui, mas como foi que você descobriu que essa equação está certa? Aí ele tem que explicar para ela, ó, o passo a passo que ele fez, só que ele está voltando para o início, tá? E como é que a gente vai identificar como foi que começou essa história de x ao quadrado mais 10x mais 25? Preste atenção. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou botar aqui, ó, x ao quadrado mais 10x mais 25, que é igual. Nessa situação que eu tenho uma equação e eu preciso informar quem foi que começou essa história toda, eu só preciso saber o valor do primeiro termo e o valor do terceiro termo. E de que maneira eu vou fazer isso? Eu vou colocar esse primeiro termo e esse terceiro termo em raiz. Então, aqui a senhora está me dizendo para que eu vou fazer raiz quadrada de x? É. E aqui eu vou fazer raiz quadrada de 25? Sim. Aqui, ó, raiz quadrada de x é x, pois x elevado ao quadrado dá x ao quadrado. Raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 elevado ao quadrado dá 25, tá? E aqui, ó, como eu tenho mais aqui, mais com mais, dá mais. E agora, terminou aí? Não. Agora você vai colocar as duas bases juntas, que é basicamente x mais 5, e vai elevar as duas ao quadrado. Por que eu vou elevar ao quadrado? Porque ambas estão elevadas ao quadrado, tá? Então, eu só vou unificar isso daqui. Então, a resposta para x ao quadrado mais 10x mais 25, você fala assim, ó, fatório trinômio do quadrado. Você vai colocar o primeiro e o terceiro termo dentro de uma raiz e vai identificar quem é esse trinômio do quadrado perfeito, tá? A resposta é x mais 5 elevado ao quadrado, ok? Vou apagar essa daqui para fazer a letra D. A letra D me diz o seguinte: 16x ao quadrado menos 72xy mais 81y ao quadrado. Aí, vamos lá? Eu falo para você que tem que fazer o seguinte. Primeira coisa, separar o primeiro e o terceiro termo, né? Por que o primeiro e o terceiro termo? Porque para resolver esse problema, eu só preciso identificar o meu primeiro e o meu terceiro termo, tá? Lembrando que, se eu colocar esses números sempre na raiz, vai ser uma raiz exata? Vai. Por quê? Porque ele é um quadrado perfeito. Se ele é um quadrado perfeito, a raiz vai ser perfeita, tá? Raiz quadrada de 16
4. Raiz quadrada de x, x, pois 4x ao quadrado é igual a 16x ao quadrado, tá? Raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de y, y, pois 9y elevado ao quadrado vai dar 81y ao quadrado. E que sinal vai prevalecer aqui? Menos com mais dá menos. Então, aqui, ó, percebam que eu tenho os dois fatores elevado ao quadrado. Então, ó, 4x menos 9y elevado ao quadrado. Encerro aqui, ó, bateu certinho. Tá? Perceberam aí? Eu vou passar uma atividade para vocês. Além dessa atividade que eu já passei, eu vou passar sobre quadrado perfeito, ok? E aqui, quando eu falo de diferença entre dois quadrados, lembra que a gente estudou esse daqui que você tinha que multiplicar 5x vezes 5x, 5x vezes menos 9, 9 vezes 5 e 9 vezes 9. Lembra? Aqui é a mesma coisa, gente. Aqui ele está me dando o final para eu descobrir o começo. E esse é o mais fácil de todos. Por que é o mais fácil de todos? Se ele me dissesse aqui, ó, x ao quadrado menos 64, o que é que eu tenho que fazer? Raiz de x, raiz de 64. Tá? E o sinal vai prevalecer o que está aqui. Não preciso nem fazer jogo de sinal. Então, aqui vai ficar, ó, x. Quem é a raiz de 64? 8. Pois x menos 8 elevado ao quadrado vai me dar x ao quadrado menos 64. Tá? Aqui o de baixo, ó. Aqui, x mais 8, x menos 8. Ok? A resposta sempre vai ser uma positiva e uma negativa. Tá? Letra B. Deixa eu apagar aqui para fazer a letra B. Ó, a letra B está me dando 25x ao quadrado menos 81. Ok? Coloco o primeiro termo em raiz. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de x, x. Raiz quadrada de 81, 9. Então, ele tem que ser positivo e negativo. Então, vai ficar como? O primeiro termo, 5x mais 9, vezes 5x menos 9. Ah, como é que eu vou saber que eu tenho que responder assim? Quando ele me apresentar dessa maneira daqui. Percebam que ele apresenta de maneiras diferentes, ó. Aqui, ele me deu um binômio. Aqui, um binômio. Binômio na letra A e na letra B. Se ele me apresentar em forma de binômio, eu só vou colocar o primeiro e o segundo em raiz. E a resposta vai ser positiva e negativa. Aí, se ele me apresenta um quadrado, uma equação aqui, ó. Tá vendo essa equação? Que tenha o primeiro termo elevado ao quadrado, o segundo termo com a letra e o terceiro termo só com número, então eu tenho que responder como quadrado perfeito, tá? Deixa eu verificar aqui se tem mais. Não, não tem mais não. Então é isso, gente. Eu vou passar a atividade para vocês. Vocês têm até quarta-feira para poder me enviar todas as atividades, inclusive a do módulo, tá? A do módulo que eu tô cobrando é da semana passada, ou seja, já era para vocês terem feito. A diferença é que vocês não me enviaram porque eu falei, gente, vamos fazer por etapa. Primeiro vocês me enviam do caderno, depois vocês me enviam do módulo, para não ficar conturbado, não é isso? Então, ó, um beijo e até quarta-feira. Nos veremos na aula, tá? Deixa eu só colocar aqui. Prontinho, deixa eu só tirar aqui, tá? Beijos e até lá. Qualquer dúvida, gente, a gente se vê na quarta, viu? Beijo.